A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos na presença do Pai. Bom, meus amados, eu quero aqui trazer mais uma palavra de Deus. Vai servir mais como uma reflexão para as pessoas que se encontram praticamente decepcionadas com alguma coisa que tenha acontecido dentro da sua igreja. Amém? Isso me refiro envolvendo a líderes que estão na frente de muitas igrejas e congregações, mais especificamente, no geral, aqueles que pastoreiam as igrejas. Um texto que eu vou me embasar está em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 2 eu quero falar um pouquinho só sobre este assunto, porque este assunto é muito extenso. Diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Vou repetir: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Bom, meus amados irmãos, o que eu quero aqui salientar em pouquíssimo tempo é que nós vemos muitas divergências entre os líderes de igrejas. Nós vemos muitas pessoas seguindo diversos tipos de líderes e nós vemos que há, de uma certa forma, muitas divisões, muitos conflitos. Nós vemos que as pessoas se atacam até pela internet, se atacam até pela rua, se atacam até em cima dos altares quando vão ministrar ou pregar a palavra de Deus. E isso se dá, meus irmãos, por quê? Porque existe muitos tipos de doutrinas. Existe uma variante de doutrinas, muitas coisas ensinadas por diversos líderes, e cada líder ensina conforme o seu modo de interpretar a palavra de Deus. Cada líder, ele ensina da maneira que ele entende a palavra de Deus. E nós vemos que isto gera uma confusão, isto gera, meus amados, uma divisão. E nós vemos que esta divisão, ela não vem do Espírito de Deus. Esta divisão, ela não vem da palavra de Deus. Essa divisão, ela não vem do coração de Deus. Então, nós vemos que muitas pessoas, ao seguir esses líderes, a obedecê-los à risca, acabam caindo no perigo, meus amados, de entrar em alguma heresia. Acabam caindo no perigo de se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Cai também num grande perigo de acabar caindo na falta de amor e de misericórdia que devemos ter e demonstrar de uns para com os outros. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados irmãos, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas saindo da palavra de Deus, muitas pessoas abandonando o evangelho, muitas pessoas abandonando a Deus, aleluia. Por quê? Porque se espelharam em líderes, colocaram o seu coração, a sua fé nos líderes das igrejas, colocaram a sua confiança nos pastores das igrejas, e isto, meus amados, é o pior perigo que pode haver no meio evangélico. Isto é o pior perigo que pode acontecer no coração daqueles que querem se apresentar e se achegar a Deus, daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem a vida eterna, daqueles que querem ter comunhão com Deus. Isto é um dos piores perigos apresentados pelo diabo. O diabo, meus amados, ele enclausula isto no coração da pessoa.
no coração das pessoas que estão sendo orientadas, ensinadas, apacentadas, dirigidas por esses líderes, aleluia. E nós vemos que os líderes de hoje, eu não vou aqui colocar todos dentro de um pacote só, mas na sua totalidade, na sua maioria, eles puxam, meus queridos, para que as pessoas olhem para eles como ídolos, que as pessoas os venerem, que as pessoas estejam sempre debaixo de suas autoridades, que as pessoas façam somente aquilo que eles entendem como correto, que se a pessoa discordar deles, se a pessoa não concordar, não aceitar e não quiser fazer aquilo que eles propõem, aquilo que eles falam, aquilo que eles colocam, essas pessoas são tidas como rebelde, desobediente e pessoas que até vão ser riscadas do livro da vida. Mas a palavra de Deus nos ensina totalmente ao inverso. A palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola. A Bíblia Sagrada é aquilo que nos orienta a como servir a Deus e como agradá-lo. A Bíblia Sagrada, ela, meus amados irmãos, é que realmente tem a autoridade de direcionar a nossa vida. É bem verdade que é sempre bom alguém nos ensinar, é bem verdade que é sempre bom ouvir uma pregação, é bem verdade que é sempre bom ouvir um conselho de alguém que é espiritual, mas não dá direito a esta pessoa mandar na tua vida, não dá direito a esta pessoa querer governar a tua vida, as tuas finanças, a tua família, a tua casa, o teu casamento, não. E muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que toda liderança não pode ser como dominadores do rebanho, tem que servir como exemplo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que as pessoas hoje, elas estão caindo, decaindo, se afundando, se perdendo. Por quê? Porque botaram o seu coração nos líderes humanos. Escute uma coisa, Deus não quer que você coloque a sua confiança no teu líder. Deus não quer que você coloque o teu coração, a tua fé no teu líder. Deus não quer que você tenha o teu líder como alguém superior a Cristo. Deus não quer que ele seja o teu espelho. Deus não quer que tu olhe para ele como se estivesse olhando para Jesus Cristo, não. Deus não quer isto para a tua vida, aleluia. Eu conheço muitas pessoas que a fazerem isto, já caíram espiritualmente, já se afastaram da presença de Deus, já saíram do evangelho e hoje estão aí fora murmurando, se queixando, falando de A, falando de B, falando de C. Por quê? Dizendo, olha, eu saí da igreja por causa que o pastor fez isso, eu saí da igreja porque eu olhava para aquele pastor, e aquele pastor acabou caindo em pecado, e isso me serviu como um balde de água fria. Hoje eu não quero mais servir a Deus. Se é para mim estar na presença de Deus desta forma, ou vendo as pessoas cometer isto, é melhor eu ficar no mundo. Escute, é porque você colocou no seu coração na pessoa errada, você colocou a sua fé na pessoa errada, você colocou a sua confiança na pessoa errada, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Escute, olhando para Jesus. A Bíblia sempre vai nos colocar e nos orientar a olhar para Ele, olhar para Jesus Cristo, olhar para o Filho de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia está dizendo olhar para Jesus, ela está dizendo seguir. O que é seguir? Seguir seus ensinamentos, seguir as suas palavras, seguir as suas doutrinas. Cristo Jesus, Ele nos ensinou o que devemos fazer para herdar a vida eterna. Cristo Jesus nos ensinou o que devemos fazer de um para com o outro. Cristo Jesus nos ensinou como até mesmo orar. Cristo Jesus nos ensinou a como servi-lo, a como agradá-lo. Cristo Jesus nos ensinou a base de toda a lei, que é o amor. Cristo Jesus nos ensinou, e quando Ele nos ensinou, e quando a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, está dizendo, faça aquilo que eu fiz.
ande nas minhas pisaduras, ande nas minhas palavras, ande naquilo que eu ensinei. Oh, glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus também diz que olhar significa imitar. Imitar a quem? O teu líder? Não, imita Jesus, aleluia. Vai estudar a palavra de Deus, vai ler os evangelhos, vai ler o que Jesus falou, vai ler o que está escrito sobre Cristo. E quando você parar de ficar ouvindo somente o teu pastor falar, somente os líderes falar e examinar a palavra de Deus, você verá que muita coisa que é ensinada na igreja, e digo na igreja no contexto geral, está em desacordo com aquilo que Jesus ensinou, está em desacordo com as mensagens simples, eficazes e poderosas de Cristo, aleluia. Então olhar também podemos entender que significa imitar Jesus, imitar aquilo que ele fez, imitar aquilo que ele pregou, imitar aquilo que ele viveu, aleluia, glória a Deus. Embora Jesus não tivesse nenhum pecado, embora Jesus não teria como pecar, ou ter falha, ou ter algum defeito, aleluia, mas nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós erramos, falhamos todos os dias, mas ao olhar para Jesus, nós conseguimos enxergar os nossos pecados, enxergar as nossas falhas e ir para os pés do Senhor e clamar e pedir a sua graça, a sua misericórdia e a sua perfeição sobre as nossas vidas. Uramandagama Shandaramandagama Suramagaya. Oh, aleluia. Uramandagavastorimicovasteia Mandagashura Mahaya. Deus, ele quer que nós tenhamos o seu filho como exemplo. O exemplo que eu tenho para a minha vida é o Filho de Deus. O exemplo que eu tenho para a minha vida é Jesus. O exemplo que eu tenho para a minha vida é o sumo sacerdote eterno, glória a Deus, que está descrito na carta aos Hebreus. A palavra olhar também nós podemos aqui colocar como servir. Nós temos que servir Jesus, nós temos que servir a Deus, aleluia. E como nós vamos servir? Servir de uma maneira correta, servir de uma maneira simples, aleluia. Tudo que Deus quer que nós venhamos fazer é praticar as obras de Deus, é santificar a nossa vida, é mortificar o corpo do pecado. Aleluia, é vigiar com as nossas palavras, é vigiar com os nossos pensamentos. Tudo o que Deus quer é que nós venhamos imitar seu Filho. O seu Filho é o modelo para toda a humanidade, quer nos céus e na terra ou debaixo da terra. Cristo Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro, aleluia. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Ele é digno de ser venerado, ele é digno de ser seguido, ele é digno que nós devemos nos prostrar e servir e adorar. Somente o Filho de Deus tem essa honra, somente o Filho de Deus merece essa glória. Nenhum mortal aqui da terra, nenhum pastor, por mais que seja intitulado melhor, ninguém por mais ser usado, ninguém por mais ter cargo, ter título, ter diploma, não pode ser adorado, não pode ser venerado, não pode ser servido dessa forma. Nós temos que servir a Deus e honrar seu Filho. Somente Jesus é digno disto. Aleluia. A palavra também olhar significa confiar. Por quê? Porque Jesus nunca falhou. Jesus nunca decepcionou ninguém. Jesus nunca abandonou ninguém. Jesus nunca virou as costas para ninguém, aleluia. Jesus nunca te perseguiu. Jesus nunca te atirou pedra. Jesus nunca te julgou. Jesus nunca te caluniou. Jesus nunca mentiu para ti. É por isso que nós temos que confiar em Jesus. Aleluia. Veja, é por isso que muitos estão fracos na fé. Ah, mas o meu pastor fez isso. Ah, mas a liderança fez aquilo. Tire os teus olhos, pare de olhar desta maneira. Olhe para Deus. Ah, mas como eu vou olhar para Deus? Pela sua palavra. Ah, mas como eu vou olhar para Jesus? Pelo seu testemunho escrito. Aleluia. Tenha comunhão com Deus. Ah, como que eu vou ter comunhão com Deus? Se santificando, orando a Deus,
jejuando a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, amando o teu próximo como a ti mesmo. Lá em 1 João diz que aquele que ama a Deus, de Deus ele é conhecido. E aquele que ama a Deus, ele tem Deus de fato na sua vida, porque Deus é amor. Veja, meus amados, que a palavra ela vai se explicando. A palavra vai nos direcionando e nos mostrando aquilo que devemos fazer e praticar. Aleluia, glória a Deus. Em todos esses anos que estou na presença de Deus, eu nunca coloquei o meu foco nos homens. Eu nunca coloquei o meu coração desta forma sobre os homens, por mais que fossem usados por Deus para falar comigo, para me direcionar, para me exortar, para me corrigir. Não, o meu alvo e o meu foco é o Filho de Deus. Aleluia. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele escreve em João 10, em versículos em diante, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É Ele que é o bom pastor. É Ele que temos que seguir. É Ele que temos que servir. É Ele que temos que adorar. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando firmemente para Jesus. Tire os teus olhos dos homens. Não faça dos homens um ídolo, intocáveis, inquestionáveis. Não pode questionar uma liderança, não pode discordar de uma liderança que você está em pecado, que você é rebelde. Que isto? Aleluia! De onde tiraram isto, meus irmãos? Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Ah, não toqueis nos meus irmãos. Que isso, irmãos? Para que mais ungido que Jesus? E caluniavam Cristo, espalhavam uma fama de Cristo, questionavam Cristo, apedrejavam Cristo, ao ponto de crucificarem Cristo. Nós não somos melhores do que o Filho de Deus. Tire esse orgulho, essa soberba do teu coração. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. E vamos nos identificar com Cristo. Oh, glória a Deus. Veja, Jesus ensinando os seus discípulos disse: a ninguém na terra chamei de Pai, porque um só é vosso Pai, o que estás nos céus. A ninguém na terra chamei de Mestre, um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo. A ninguém na terra chamei de Guia, um só é o vosso Guia. Vocês todos são irmãos. Aleluia. Veja quanta soberba. As pessoas gostam de dominar, de mandar. Isso é uma coisa carnal, humana, querer controlar a vida dos outros, mandar na vida dos outros. Isso não faz parte da palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus ensinou essas coisas. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, oh, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. Não deixa te enganarem, não faça ídolos no teu coração, oh, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se Cristo é o cabeça, o que nós somos? Membros uns dos outros, cada qual cooperando no corpo como Deus colocou. Membros. Cristo é o cabeça, oh, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Pedro, quando pregava,
E quando falava, e quando curava, e até nas suas epístolas, ele sempre apontou para Cristo. Quem lê a Bíblia sabe, ele apontava para Cristo, não apontava para ele. Ele não dizia, olha, me obedeçam, olha o que eu falo, façam. Não. Ele dizia, pelas palavras ditas pelo nosso Mestre Jesus. Tudo que Pedro pregava era sobre Jesus. Quando aquele coxo levantou na Porta Formosa, ele não disse, não foi por mérito nosso, não foi pela nossa própria força, não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa santidade, mas foi pelo mérito de Cristo Jesus que ele levantou. Aleluia. Paulo, quando estava sendo lá adorado como um Deus, Paulo rasgou as suas vestes e disse, não faça tal coisa, eu sou homem como vós, adore a Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje os líderes querem se comparar como deuses, mandam, desmandam, dão vida, tiram vida, colocam em comunhão, excomungam a pessoa. Pelo amor de Deus, meus amados, vamos examinar a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tiago também pregava sobre Jesus, dizia que nós tínhamos que ser servos de Cristo e não de homens. O apóstolo João também cansou de falar estas coisas, cansou de pregar e nunca pregava ele mesmo, sempre pregava a Cristo, levando as pessoas não a ele, mas levando as pessoas a Cristo. Aleluia, oh glória a Deus. Paulo também nas suas cartas, nas suas pregações, ele sempre colocava Cristo em evidência. Ele disse, para que Cristo tenha a preeminência, tenha o primeiro lugar, é Cristo, não é você pregador, não é você levita, é Cristo, não é você pastor, é Cristo. Oh glória a Deus. Ensine as pessoas a como se achegar a Cristo, a ter Cristo como espelho, a ter Cristo como mestre, a ter Cristo como Senhor, e não a você. Não para servir a você, ao seu bel prazer, apresente o rebanho para Cristo. Oh, aleluia. Não faça do rebanho comércio para você se enriquecer, andar de carro importado, ficar andando de avião de um lado para o outro, enquanto tem membros da igreja morrendo de fome, pessoas que não têm dinheiro nem para dar alimento para os seus filhos. Isso é uma vergonha, meus amados. Isso não é evangelho verdadeiro. Aleluia. Veja como uma coisa absurda. As pessoas abrem a igreja, aí se intitulam pastores. Para quê, meus irmãos? Para quê? Veja, para quê? Somente para ganhar dinheiro. Muitos não querem trabalhar com as próprias mãos, querem enriquecer às custas de dízimo e oferta do povo. Isso é pecado. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa no reino de Deus. Por isso digo para você que vai ouvir esta mensagem, que o teu alvo seja Cristo, que o teu alvo seja o Filho de Deus, que o teu espelho seja Jesus, aleluia, oh glória a Deus, porque se você fizer desta forma, você nunca vai sair da presença de Deus, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Felipe, para encerrar, Felipe quando Felipe começou a pregar o evangelho em outra cidade, cidade de Samaria, Felipe pregava quem? A Paulo? Felipe pregava quem? A Pedro? Felipe pregava quem? A João? Felipe pregava quem? A Tiago? Não, Felipe pregava a Cristo crucificado e ressurreto. Por favor, tire os teus olhos dos homens e coloque os teus olhos em Cristo, porque tudo muda. Todas as igrejas, elas estão mudando, todas elas estão mudando os seus ensinamentos, as suas doutrinas, as suas práticas de culto, todas estão mudando. Lá anos atrás, eu digo com experiência, anos atrás era de uma forma, hoje todas são de outra.
Veja, se aquilo que pregavam lá atrás era verdade, então por que mudou hoje? Então quer dizer que aquilo não era verdade, a verdade era hoje. Veja, meus irmãos, Jesus nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Fique com essas palavras, em que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, a tua família, o teu ministério. Eu termino esta mensagem dizendo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Paz do Senhor Jesus.